Boa noite a todos. No centro do Roda Viva de hoje temos o premiado escritor Laurentino Gomes. Laurentino, aos 50 anos, em torno dos 50 anos, você deixou de ser jornalista, virou um escritor de livros de história, virou um historiador. E mais que isso, um autor de sucesso, uma celebridade. Isso te marcou muito, essa mudança de vida aos 50 anos? Você esperava isso? Como você reagiu a isso? Não, primeiro é importante fazer um esclarecimento. Eu não deixei de ser jornalista, eu apenas mudei de formato. Antes eu fazia jornal, fazia revista e agora eu faço livros, reportagens. Mas a essência do meu trabalho é a reportagem, é o que eu fiz ao longo de 30 anos como repórter e editor nas redações de jornais e revistas. Então, a forma de trabalhar realmente não mudou tanto quanto era antes. Claro que é uma pesquisa mais profunda, com mais tempo, eu tenho mais espaço para escrever, eu tenho um acesso mais direto aos leitores do que eu tinha antes. Antes eu era mediado pelo veículo, pela revista Veja, pelo jornal Estado de São Paulo e assim por diante. Agora não, o contato é mais corpo a corpo, vamos dizer assim. Agora, esses dois livros transformaram completamente a minha vida. Realmente foi uma transformação que foi muito além do que eu imaginava. Eu deixei a minha vida de redação como executivo na Editora Abril, onde eu trabalhei durante 22 anos. Passei a percorrer o Brasil. Curiosamente, era o que eu fazia antes como repórter. Eu morei em várias regiões, morei na Amazônia, no Nordeste, Centro-Oeste, Sul, trabalhando como repórter. Mas voltei a fazer isso agora como escritor. E tem sido uma experiência fascinante. Mas era muito diferente a vida de jornalista. Eu e o Laurentino trabalhamos juntos no tempo do cinema mudo. E era uma coisa de madrugada, procurar gente, ligar, escrever, reescrever, estar submetido à máquina industrial da feitura de notícias. Agora não, você é um pesquisador, você trabalha com calma, é outra profissão, a meu ver, apesar das semelhanças. Isso de você se reinventar aos 50 anos é uma coisa muito difícil ou fácil? Como é que foi para você? Eu acredito que todo jornalista que está na redação, ele alimenta a esperança de se transformar, ou seja, de sair dessa rotina, de fechamento, especialmente se ele trabalha num jornal diário, numa revista, em que os prazos são muito rígidos. E eu acho que todo jornalista tem uma segunda agenda, que é escrever livros, fazer documentários, fazer reportagens mais profundas. Eu consegui por um acaso, né? Eu trabalhava na revista Veja, a revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil. Eu fiquei encarregado de coordenar uma equipe que faria a história da corte portuguesa no Rio de Janeiro. O projeto foi cancelado e eu segui adiante sozinho, por minha própria conta, e decidi lançar um livro. Mas mudou a minha rotina de trabalho. Eu trabalho primeiro por minha própria conta, é o meu projeto pessoal. Eu sei exatamente por que eu entro em cada reunião da qual eu participo. Mas eu diria que essa forma de trabalhar, que é ler, pesquisar bastante, ir aos locais dos acontecimentos, olhar esses locais com os olhos de um repórter, ir ao Museu do Ipiranga em São Paulo, ao Cais de Belém em Lisboa, de onde a corte saiu, esse olhar continua jornalístico, e é isso que eu procuro passar para os meus livros e para os meus leitores, né? Tá certo. Como entrevistadores convidados, estão comigo no Roda Viva de hoje a Mona Dorf, que é apresentadora do programa Letras e Leitura da Rádio Eldorado e colunista de cultura do site IC, a historiadora Maria Aparecida de Aquino, que é professora de História na USP, né, no Mackenzie, o Biratã Brasil, que é editor do Caderno 2 do Estado de São Paulo, o Oscar Pilagalo, que é jornalista e escritor, e o Marcos Augusto Gonçalves, editor de opinião do Jornal Folha de São Paulo, e que vai lançar um livro agora em fevereiro sobre 1922, a Semana de Arte Moderna. Você queria fazer uma pergunta, Marcos Augusto? Eu queria. Você... Pelo que eu li, reza a lenda, mas eu li que você confirma, se aconselhou com o Paulo Coelho quando do lançamento do primeiro livro. E ele te deu uma série, ele relutou um pouco, não é isso? E depois te deu uma série de dicas ali do que fazer para que o livro fosse bem sucedido. Você realmente seguiu, por exemplo, o conselho, não faça noite de autógrafo? Segui. Eu conheci o Paulo Coelho quando eu trabalhava na Abril. A minha editora tinha um projeto de fazer uma revista que seria ancorada nessa personalidade. Como tem a O Magazine, que é a Oprah Winfrey nos Estados Unidos. Tinha, né? A revista, acho que fechou.
Então, o projeto era fazer uma revista chamada O Alquimista, que teria o Paulo Coelho como seu editor na sombra, vamos dizer assim. Ele seria o mentor intelectual dessa revista. E eu tive longas reuniões com ele e descobri um personagem fascinante. Realmente você conhecer o personagem Paulo Coelho é uma experiência única na vida. Um sujeito muito inteligente, muito desafiador. Eu tinha escrito já o livro 1808, estava com ele na editora Planeta, indo para a gráfica. E surgiu uma viagem à Índia, a trabalho, pela editora Abril. E o voo era pela Air France. Eu falei, vou parar em Paris, o Paulo Coelho mora em Paris, né? E vou marcar um jantar com ele. Por uma razão simples, o Paulo Coelho vendeu mais de 100 milhões de livros no mundo inteiro e eu não tinha vendido nenhum. Eu estava lançando o meu primeiro livro. E fui jantar com ele e foi uma coisa maravilhosa, porque ele é uma pessoa muito gentil, bebe bons vinhos, eu levei um bom vinho para ele. E aí ele me deu 4 conselhos que eu realmente segui ali, à risca, né? Ele primeiro disse o seguinte, olha, o mercado editorial brasileiro, ele ainda é um mercado muito verde. O Brasil, comparado com os outros países, vende poucos livros, não tem escala. Então, as editoras geralmente não têm bons planos de marketing, com algumas exceções. Então, cuida você do seu plano de marketing, da divulgação e tal. Faça desse livro o grande projeto da sua vida. Bota o pé na estrada, é a coisa mais importante que você vai fazer daqui para frente. Contrate uma assessoria de imprensa. E, curiosamente, ele falou, não faça noite de autógrafos. Eu falei, mas todo mundo faz, por que eu não faria? Ele falou, porque você é um jornalista relativamente conhecido, se você lançar um livro, os ex-repórteres, os diretores de redação que já trabalharam com você, vão lá, cobrem a noite de autógrafo e você vai ter uma única onda de mídia. E eles esquecem o seu livro. Se você não fizer a noite de autógrafo, você transfere para as redações a tarefa de pautar o seu assunto, o seu tema, o seu livro. Então você vai ter uma curva de mídia muito mais prolongada. Porque vai sair primeiro num jornal, depois no outro e tal. Mas, principalmente, ele falou, para você ter uma exposição de mídia, de imprensa mais longa, bote o pé na estrada, vá correr o Brasil. E, de fato, eu fiz isso. Desde que eu lancei o livro, eu já percorri cerca de 150 cidades brasileiras. Acho que já dei mais de 300 palestras, aulas para estudantes, adolescentes. Então, por exemplo, 2 anos depois de lançar o 1808, eu fui para o Acre e para Rondônia. Ao chegar lá, no dia, eu fui primeira página dos jornais locais. Eu era notícia velha, fazia 2 anos que eu tinha lançado. Mas se o autor não vai lá, ele não tem essa digamos assim, essa capilaridade da divulgação que você consegue numa circunstância como essa. São conselhos óbvios. Eu não diria que o sucesso do 1808 se deve ao Paulo Coelho, mas ele me deu sugestões que são óbvias quando eu olho para trás hoje. Mas você consegue medir o quanto isso ajudou o livro ou se o livro é bom mesmo? Se o livro não for bom, também não dá certo. Mário, eu acho que tem uma combinação entre o conteúdo editorial e todo um trabalho de marketing, de divulgação. Os autores brasileiros, eles são um pouco refratários à ideia de ajudar a vender livros. Aliás, alguns autores consideram isso uma tarefa meio suja. Assim, eu, intelectual, eu escrevo e entrego para o editor. Vender é outra coisa. Um dia eu participei de uma feira literária e um autor dizia o seguinte, ele se orgulhava de escrever para poucos. Ele dizia, eu escrevo para poucos, não sou como você que vende muito. Eu não, eu quero vender muitos livros, porque se eu acho que eu fiz uma pesquisa relevante, que o assunto merece ser lido, eu tenho que ajudar a vender esse livro. Eu boto o pé na estrada, eu acho que o melhor garoto propaganda de um livro é o seu próprio autor. Laurentino, o leitor gosta de falar com o autor. Você me disse uma vez que o que você achava naquele momento, não sei se você mudou de ideia, que um dos grandes motivos também do sucesso era você ter pensado na estratégia de marketing um produto multiplataforma, Sim. multimídia. Então você já pensou em fazer um audiobook, um DVD, você sonha em que os livros se transformem em minisséries, enfim, que o produto vá se perpetuando e se desdobrando em outros produtos, né? Esse conselho veio do Paulo Coelho, veio da sua cabeça, de fato você fez isso, né? Não, esse veio da minha cabeça, mas eu diria que é parte de uma estratégia de marketing também, ou seja, nós vivemos numa época em que as pessoas consomem informação, cultura e entretenimento de forma diferenciada no tempo, no espaço e no formato, basta ver as redes sociais.
Então nós precisamos perder a ilusão de que é possível atingir toda a audiência possível, potencial, num único formato. Só na televisão, só no rádio, só no jornal, ou só no livro. Então eu sempre trabalho com o conceito de multiformatos. Eu fiz livro adulto, livro juvenil, audiolivro, livro digital, tem site na internet, eu estou nas redes sociais, eu participo de Facebook, de Twitter, fiz um DVD, participo de eventos, vou a feiras literárias, que é parte dessa estratégia multiformatos. É você levar o mesmo conteúdo com formatos diferentes. Por exemplo, no Twitter. Eu estou lá, mas eu só posso escrever mensagens de 140 toques. Se eu escrever 141 toques, não entra. Ou seja, é o mesmo conteúdo com linguagens diferentes, mas eu atinjo audiências novas. Por exemplo, jovens que aparentemente não estão lendo tanto quanto deveriam no papel, mas estão na internet, estão no Twitter, estão no Facebook. Só uma professora Maria Aparecida de Aquino, a senhora que é uma historiadora de universidade, a senhora concorda com isso? O que a senhora diria ao Laurentino sobre isso? Sobre essa, vamos dizer, marketização do livro, esse esquema de vendas? Olha, eu diria o seguinte, eu acho que quando você encontrou colegas, e eu já encontrei colegas assim, eu quero vender para poucos, escrevo para poucos. Eu concordo plenamente com você, a gente não escreve para poucos, não. Da mesma maneira como eu valorizo profundamente quando me chamam à TV, porque eu acho que na sala de aula eu falo para um número restrito de pessoas, óbvio que há a reprodução, mas é um número restrito de pessoas. Da mesma maneira, quando me chamam para a TV, eu valorizo extremamente. E há colegas que ficam naquela, não, TV nem pensar, eu falo para poucos. Eu concordo plenamente com você. Acho que no mundo em que o jovem, hoje, prioritariamente, você tem razão, prioritariamente o jovem se comunica por intermédio da internet. E a gente tem aquela leitura do jovem muito negativa. Ele não lê. Realmente ele não lê como se lia no meu tempo. Talvez como se não se lesse no seu ou de alguns aqui. Ele não lê da mesma maneira, né? Mas ele está tuitando o tempo inteiro, que é uma forma de escrever, diferente, às vezes criticada, mas também de fazer, né? E eu acho importantíssimo que se marketize um projeto. O projeto não é para ficar na gaveta. Se eu escrever para poucos, eu terei o meu conhecimento reproduzido, se é que nós temos algum conhecimento, e você produziu um conhecimento, o meu conhecimento reproduzido para poucos. Então eu concordo plenamente, assino embaixo, acho importantíssimo e devo dizer a você, acho incrível, acho muito bacana que você tenha entrado nesse veio e perceber que as pessoas gostam muito de história, não é? Há muita gente interessada em conhecer fatos históricos tão distantes de nós e às vezes até aparentemente, digamos assim, não muito atraentes. Você vai pegar um fato muito atrativo, próximo, muito interessante. Você não está falando de artistas pop de rock. Você está falando de Dom Pedro, você está falando de Dom João VI, que não são assim tão charmosos na realidade. E conseguir transformá-los num produto muito interessante. História é meio como futebol no Brasil. Todo mundo tem um palpite. Todo mundo tem um palpite a respeito do Dom Pedro, do Dom Pedro II, do Dom João, Marechal Deodoro. Fazem lobby no meu trabalho, sugerem fontes, sugerem abordagens. É muito interessante, é como futebol mesmo, todo mundo é técnico. Né? O Biratã vai fazer uma pergunta. Mas quando você lançou 1808, foi um sucesso de público, de venda quase que imediato. Mas os historiadores torceram o nariz. Você enfrentou ali já uma certa crítica, as pessoas achavam que talvez você estava banalizando um pouco a história, não sei, foram vários tipos de comentários não muito elogiosos. Isso, por algum momento, você acha que imaginava já para fazer o 1822, mas você se intimidou um pouco com essa reação negativa ou você esperava mesmo? Eu acho, primeiro, é importante não generalizar, né? Os historiadores reagiram mal. Ao contrário, eu tive, por exemplo, resenhas muito corretas, muito justas e até simpáticas do Jean-Marcel Carvalho França, na Folha de São Paulo, do Elias Tomé Saliba no Estadão, da Mary Del Priore na Veja, da Lilia Schwartz na revista Época. O 1808 ganhou o prêmio de melhor ensaio da Academia Brasileira de Letras por indicação do José Murilo de Carvalho. Então, acho que a reação não é dos historiadores, é de uma parte dos historiadores, e aí é curiosa porque essa reação, geralmente ela é muito silenciosa, anônima, corporativista, ela está em blogs, que você não consegue identificar exatamente o que é. É uma defesa territorial do conhecimento. Assim, aqui domino eu, não entra que você vai levar paulada. Mas não são os historiadores que eu respeito. Agora, claro que eu também tive resenhas desfavoráveis. Por exemplo, a professora Maria Cecília Helena Salles de Oliveira fez uma resenha
bastante dura do livro 1822 na revista de História da Biblioteca Nacional. Mas eu acho que um historiador, um jornalista, um escritor, quando ele decide produzir alguma coisa, ele está na chuva, ele tem que conviver com as críticas. E as críticas, às vezes, são favoráveis e são contra, é natural que seja assim. Florentino, Pois não. falando do 1808, no livro você, de certa maneira, não vou dizer resgata a imagem, a figura do Dom João VI, porque a própria historiografia já, né, tinha pintado ele com cores favoráveis e desfavoráveis, né? No seu caso, você pintou ele de uma maneira bem favorável até, né? O que entra totalmente em choque com a linha mais recente, pelo menos para o grande público, né, que está retratado no filme Carlota Joaquina. Até no livro você chega, se não me engano, a citar o filme. O que eu estou querendo saber é o seguinte, quer dizer, você fez o livro foi um grande sucesso, o filme, por sua vez, também ficou no imaginário popular e tal. Desse saldo, o que pesa mais hoje? Quer dizer, o seu livro acabou, você acha, servindo como um contraponto interessante ao filme? Hoje a imagem do Dom João VI é mais favorável ou não? Como é que você avalia isso? A história é uma disciplina que me fascina porque os acontecimentos e os personagens são reais, eles estão congelados no passado e não mudam mais. Mas a história continua a mudar o tempo todo, pela forma como nós olhamos o passado. É como na ciência da física quântica, né? O olhar do observador altera o comportamento das subpartículas atômicas, né? É assim que funciona na história também, ou seja, a forma como as gerações futuras olham para o passado constrói uma mitologia a respeito desse passado. E às vezes isso é um processo de construção, mas também de desconstrução do passado. E um exemplo típico é o Dom João. O Dom João, o Oliveira Lima, que é o principal historiador desse período no Brasil, ele chama o Dom João de uma forma solene, o verdadeiro fundador da nacionalidade brasileira. Em Portugal, o Dom João já é visto mais como um rei abobalhado, comedor de franguinhos, incapaz de tomar qualquer decisão. E isso aparece no filme da Carla Camurati, Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Eu acho que o Dom João ele paga um preço pelas decisões que ele tomou 200 anos atrás. Ou seja, ao fugir de Portugal, os portugueses se consideraram traídos pela decisão do príncipe regente. E ele paga em Portugal, na forma de caricatura, essa decisão. Ao chegar ao Brasil, ele transforma de tal forma aquela colônia que o resultado é a independência. Então, nós brasileiros somos mais generosos com a avaliação que nós fazemos do Dom João. Mas eu diria que o saldo é sim de um homem que, apesar das suas dificuldades pessoais, de um homem muito inseguro, muito depressivo, solitário, ele é um grande agente de transformação, mas é um herói pelo avesso. Ele não é um grande general, não é um estadista, mas ele transforma profundamente Portugal e Brasil. Agora só completando a coisa, você no 1822, você cita um historiador, o Luiz Motti, Sim. que diz que ele é um dos 6 homossexuais da corte portuguesa no Brasil. Você não toma posição porque você não tem posição ou não tem... Eu acho que um jornalista, e claro, também um historiador, um pesquisador, ele tem que ser transparente no seu método de pesquisa. Existem informações que você pode checar em diferentes fontes, especialmente aquelas fontes que são referendadas pela academia, fontes autorizadas. E existem fontes que são duvidosas. Então, por exemplo, existe um cronista, um tenente chamado Thomas O'Neill, da Marinha Britânica, que diz que no embarque da corte em Portugal, várias senhoras da realeza se afogaram tentando chegar aos navios. Nenhum historiador, nenhuma outra fonte confirma isso. Então eu cito o registro, mas digo também que essa fonte é duvidosa. No caso do Luiz Motti, há várias insinuações de que o Dom João teria um caso de homossexualidade com o Visconde de Vila Nova da Rainha, que era o seu roupeiro. Mas são insinuações, claro que até porque isso é muito difícil de comprovar, né? Então eu cito que o Luiz Motti faz essa referência, o Tobias Monteiro também,
Mas eu digo, olha, aqui há controvérsia, pode ser que seja Não, no apenas... livro você não fala, você fala do Luiz Motti, mas não fala controvérsia, você diz ali, é uma insinuação. Sim, também. mas eu cito esse caso no livro 1808, aí eu faço uma nota de rodapé dizendo o seguinte, olha, poucos historiadores se arriscam a entrar na intimidade do rei. 2 deles são o Tobias Monteiro e o Patrick Wilkin, que é um outro que escreveu um livro importante sobre esse assunto. Eu digo, olha, pode ser que se trate apenas de resultado das intrigas. Era uma corte cheia de intrigas, pode ser. Então eu deixo para o leitor a informação de que ali tem uma bola dividida, que não é pesquisa autorizada, referendada pela academia, pela universidade. Né? Pilagaro, desculpe. Não, mas aqui eu queria perguntar o seguinte, isso aí é uma questão, quer dizer, existe uma coisa que é factual, quer dizer, é ou não é, tal, quer dizer, no caso lá do desembarque lá, foi feito assim ou assado, quer dizer, é uma coisa factual. Isso é uma coisa. Outra coisa, que é o que você estava falando antes, quer dizer, é a questão da interpretação. Né? Quer dizer, você pode, a partir dos mesmos fatos, puxar a análise para um lado ou para o outro. Né? Aí, no caso do Dom João VI, como é que ficou? Quer dizer, você vê algum viés ideológico, por exemplo, não seria talvez ideológico, mas o filme, por exemplo, tem muito mais uma visão portuguesa, vamos dizer, do que brasileira. E ao longo da história, outros personagens, eles são construídos ou desconstruídos de acordo com os contemporâneos que depois vão escrever a história e aí vão resgatar ou não a história. Tiradentes é um caso e tem tantos outros. Né? No caso do Dom João VI, por exemplo, você percebe isso? Alguma intenção de fazer uma leitura enviesada? Sim, eu acho que todo personagem, todo acontecimento, como história, ela contribui para a formação de uma sociedade nacional que tem elementos objetivos, mas também tem uma mitologia, tem crenças, tem valores envolvidos nessa construção de uma sociedade nacional. Todo acontecimento, todo personagem histórico é afetado por esse processo de construção e de construção. São camadas, como camadas geológicas que vão sendo construídas sobre esses personagens e acontecimentos. O Dom João é um caso típico. Agora tem, por exemplo, o Dom Pedro I. Se você observar o Dom Pedro I no filme Independência ou Morte, durante o regime militar, é um herói épico, é um herói marcial que estava de acordo com a ideologia do momento. O Dom Pedro I da série Quinto dos Infernos, do Márcio Pasquim, pós-redemocratização, já é um herói mais boêmio, mais descontraído, mulherengo, assim por diante. Então, eu diria que, ao estudar a história, o importante é você observar que tem um mito, mas também tentar entender como esse mito foi construído, por quê. E geralmente obedece a imperativos ideológicos do presente, não do passado. Você vê uma manipulação nisso? Eu queria só conversar com você a respeito do Dom Pedro, né? Pelo seguinte, porque o seu livro se chama 1822 e você se dedica, obviamente, a 1822. Mas uma boa parte do livro você conversa sobre Dom Pedro. Então, Dom Pedro eu aqui chamo, né? É o seu personagem central. Então, na realidade, que eu ficar pensando com meus botões. Por que você resolveu 1822 ou não transformou, porque no fundo é a história do primeiro reinado, que você vai até o fim, você diz aqui, o último capítulo é o fim, e é o fim de Dom Pedro, é a morte de Dom Pedro, já o seu final, término, vamos dizer assim. Por que você fez a escolha de 1822, quando na realidade eu senti, com os meus botõezinhos, eu achei que na realidade você estava querendo contar uma história, criou um personagem, fez a leitura desse personagem, que é uma leitura muito sua também, com as fontes das quais você dispôs, mas o seu personagem é Dom Pedro I. Como é que fica isso? Sim, eu acho que são 3 livros, né? Os 2 primeiros são 1808 e, obviamente, o personagem âncora, a espinha dorsal desse livro é Dom João VI. Sim. É inevitável. Então, é o personagem que me mobiliza, tudo que eu construo é em torno desse personagem. O 1822, o personagem óbvio é Dom Pedro I. Tá. E o terceiro, que eu estou trabalhando agora, 1889, fatalmente, aí são 2 personagens, que é o Dom Pedro II e o Marechal Deodoro. São 2 personagens, aliás, muito similares. Mas eu diria que eu sou muito mobilizado pela história das pessoas. Eu acho que uma distorção que ocorreu no ensino e no estudo de história, meados do século XX, uma história muito contaminada pela análise marxista, é tirar os personagens em carne e osso da história, como se ela fosse produto apenas de macroestrutura. Né? Pode jogar tudo junto. Isso, como se fosse apenas assim, interesses de classe, geopolíticos, econômicos. Não tem gente, vira uma história anódina. O que eu faço é recolocar as pessoas dentro dessa história. Tem agentes de carne e osso fazendo história, pressionado pela conjuntura, exatamente.
E, obviamente, o fio condutor do 1822 é o Dom Pedro. Agora, a senhora tem razão, eu poderia ter feito uma biografia do Dom Pedro, e o resultado seria semelhante ao livro. Mas como eu estou tratando de períodos históricos, então eu estou usando mais datas na capa, 1808, 1822, 1839, mas dentro tem uma biografia disfarçada assim. E A tem, senhora na realidade, espertamente e tem, na realidade, um identificou longo isso. período, né, que você percorre. Você não percorre só 1802. 1802 esse é o fato fundador, Isso. mas na realidade você está analisando todo o primeiro reinado. Eu uso como se fosse uma técnica de cinema. Eu procuro evitar fazer uma história linear, né? A corte chegou, tem a transformação, depois tarará, a Revolução Pernambucana e voltou, e assim. Eu uso um ano, um fato, como, digamos assim, a âncora, e aí eu trabalho para frente e para trás. Então, no 1808, eu falo da fuga, como é que era o Brasil, o mundo, as grandes transformações nesse final do século XVIII, começo do século XIX, quem era o Dom João, quem era a Carlota Joaquina, a nobreza, a troca de interesses entre os ricos e a coroa, e assim por diante. Então, eu acho que o segredo é o livro não ficar linear, é você jogar luz sobre eventos e personagens de forma quase que aleatória, de maneira que o que resulta no final é um grande mosaico, que lido no seu todo, consegue explicar a história da corte portuguesa no Brasil ou a independência. Deixa o Oscar Pilagaro terminar e depois a gente vai ter um intervalo e a gente volta. O que eu estava querendo saber é o seguinte, eu tenho uma curiosidade, quer dizer, qual é você vende muitos livros em Portugal. Sim. Né? Eu tenho curiosidade de saber qual é a recepção que você tem lá, na medida em que você escreve o livro, na verdade ele é voltado para o público brasileiro e a sua visão é a visão da sociedade brasileira. Em Portugal é quase tudo igual com sinal trocado. O que é bom aqui, assim, pensando em termos de história do Brasil, independência, bom para um lado, para o outro lado, o cara que foi herói aqui é o traidor lá, enfim. Quer dizer, como é que lá os portugueses, a academia e o público mesmo reage à sua visão? A reação foi muito boa por parte da grande maioria do público, leitor, um público mais amplo, né? Quanto você vendeu lá, Lourenço? Lá eu vendi no 1808 cerca de 50 mil exemplares, o que é muita coisa para um país de 10 mil habitantes, e o 1822 está em torno de 25, acho que mais ou menos mas isso. como? Por que isso ocorre, hein? Claro que eu andei me perguntando sobre isso. Eu acho que por razões diferentes. No Brasil, nós comemoramos a vinda da corte. Em Portugal, não. Esse era um período muito mal estudado pelos portugueses. Você começa a ler a história de Portugal, vai até as invasões napoleônicas, depois tem um gap e volta com a Revolução Liberal do Porto, de 1820. É como se a história da corte de Dom João no Rio de Janeiro fizesse parte do Brasil e não da história portuguesa. Eu acho que é até uma defesa psicológica. Esse é um momento em que Portugal perde o Brasil, a única coisa que interessava no Império Colonial Português. E quase se perde. E quase se perde. Então, Portugal mergulha numa crise horrorosa, uma guerra entre monarquistas e liberais que dura quase meio século. Então, até como uma proteção psicológica, os portugueses obliteraram esse período da sua história. E estão recuperando agora, curiosamente, pela narrativa de um cidadão de uma ex-colônia, que é o Brasil. Mas não causa um certo ruído isso? Porque, na verdade, você está contando a história da nossa perspectiva. Isso. O Dom João VI ele veio aqui, fez um monte de coisa que foi legal. Mas lá não, quer dizer, lá ele foi um fujão apenas. Ele deixou a coisa pegando fogo lá e veio para cá. Aqui tudo bem. Então você está contando a história para quem, entendeu? Isso. Não se beneficiou dessa mas eles estão muito curiosos para ver essa interpretação da história de Portugal por parte de um brasileiro. Agora, não foi só a reação favorável, não. Por exemplo, lançaram lá um livro chamado Contestação ao 1808, de uma autora chamada Isabel Ferreira, com tiragem de 500 exemplares, e financiada pelo movimento monárquico lá de Portugal. Mas em referência ao seu livro? Sim, contra mim. Porque essa jornalista, Isabel Ferreira, alega que eu construí um Portugal muito ruim, que Portugal que eu mostro no 1808 era muito sujo, muito atrasado, muito carola. Mas não tinha outro Portugal. Esse é o Portugal que eu encontrei nos livros, nas fontes. Então não havia como dourar a pílula. Mas tudo bem, é parte da reação que o livro criou, né? Agora o Roda Viva vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com Laurentino Gomes.
O Roda Viva de hoje volta com o escritor que ganhou o Prêmio Jabuti desse ano, Laurentino Gomes. O programa está sendo ilustrado pelo Paulo Caruso, que eu esqueci de apresentar. Agora eu queria que o Marcos Augusto Gonçalves fizesse uma pergunta. Bom, você começou com a vinda da família real, depois foi para a independência, está indo para a República. Tem uma série de datas para cá, para frente, digamos, que você poderia eventualmente no futuro se interessar, já no período republicano, e também você poderia se interessar por datas anteriores, sei lá, Confidência Mineira, por exemplo. Você tem um mapa de para onde você vai andar depois da República? Eu prefiro não fazer promessas que depois eu posso escorregar nelas, né? Mas assim, eu quero fechar uma trilogia primeiro. Eu quero fechar uma trilogia, que são 3 datas importantes para entender a construção do Brasil durante o século XIX, que é 1808, o ano da chegada da corte, cuja consequência é a segunda data, 1822, o ano da independência. Aí o Brasil se torna essa flor exótica na América, que é uma monarquia durante 67 anos, e aí vem a República, 1889. E aí eu paro, eu provavelmente não faça mais livros com datas na capa. Eu não quero me tornar um escritor de efemérides, eu acho que eu paro por aí. Mas eu quero continuar no século XIX. É um século que me fascina, eu acho que tudo que nós somos hoje foi plantado basicamente no século XIX. No Brasil. Eu digo o Estado brasileiro. Claro que tem a cultura portuguesa se instalando no período colonial, é um período importantíssimo. Mas as instituições, a forma como nós funcionamos hoje, basicamente é resultado do século XIX. A construção do Estado brasileiro, um Estado de cima para baixo, um Estado forte, que organiza tudo, não tem povo, não participa. Então eu quero voltar para trás. Aí eu gostaria de fazer um livro-reportagem sobre a Guerra do Paraguai, sobre os conflitos da regência, que eu acho que são muito pouco estudados. A cabanagem, a sabinada, a balaiada, a Revolução Farroupilha. Eu acho que são episódios importantíssimos do Brasil e que merecem livros-reportagem. Até porque são acontecimentos espetaculares, com personagens interessantíssimos. Na cabanagem morreram 40 mil pessoas. Se você levar em conta que na Guerra do Vietnã morreram 50 mil soldados americanos no século XX, 40 mil mortos no Pará, no começo do século XIX, desmente o mito de que o Brasil é um país pacífico, que não tem sangue, não tem luta. Então, são assuntos que realmente me encantam, né? E você tem, só para completar, você tem vultos históricos da sua predileção, digamos, desde da juventude, que você gostaria de retratá-los ou não? Claro que atualmente eu estou muito mobilizado pelos personagens das minhas pesquisas, né? O Dom João VI, o Dom Pedro II, o José Bonifácio. Eu acho assim, talvez se eu tivesse que escolher um personagem dos 500 anos de história do Brasil, eu escolheria José Bonifácio, que eu acho que é um sujeito avançadíssimo nas ideias, com um grande senso do que fazer com o Brasil naquele momento da independência. No livro 1822 eu faço uma comparação, eu digo que o único problema do José Bonifácio foi nascer no Brasil, porque se ele tivesse nascido nos Estados Unidos, ele seria maior do que o Thomas Jefferson, porque aparentemente ele era mais preparado, ele era mais lúcido do que o Thomas Jefferson, era anti-escravagista, enquanto Thomas Jefferson era escravagista. Então eu me fascino muito com esse personagem. Agora a Mona Dorf quer fazer uma pergunta, por favor. Não, Laurentino, eu queria voltar a esse ponto do sucesso, né, do interesse tamanho pela história, né, que a gente viu a partir dos seus livros. Outros escritores brasileiros vêm se debruçando aí sobre a história com muito talento, a Mary Del Priore, que já foi citada aqui, o Eduardo Bueno, enfim, o Cafu, Jorge Caldeira, né, que até fez o Brasil dos Empreendedores. Como é que você mesmo diz que não esperava tanto sucesso? Quer dizer, como é que você hoje, olhando para trás, depois de 2 livros, explica o que aconteceu? Esse livro foi planejado durante 10 anos, você se reinventou como jornalista, escritor, mas afinal de contas, qual é o segredo, qual é a fórmula do sucesso? Por que os outros não fazem tanto sucesso, não são tão conhecidos? Eu acho que, primeiro, eu não criei o fenômeno, eu fui capturado por ele, que é o grande interesse que existe hoje por história, mas não só do Brasil, no mundo inteiro. Outro dia eu participei de uma feira do livro em Porto Alegre e um professor me contou uma história interessante. Diz que em meados da década de 90, ele ouviu uma palestra do professor Milton Santos, geógrafo da USP, já falecido, né?
e perguntaram ao professor Milton Santos o que aconteceria com o mundo pós-queda do Muro de Berlim. O professor previu a globalização. Ele disse o seguinte, olha, depois do fim do comunismo, com o triunfo do modelo dos Estados Unidos, tudo vai ficar muito parecido. As pessoas vão frequentar os mesmos shopping centers, vão ouvir as mesmas músicas, vão usar as mesmas roupas, vão ver os mesmos canais de televisão. E nessa cultura muito pasteurizada, muito homogeneizada, as pessoas vão em busca de algumas âncoras de referência. Elas precisarão entender o que as diferencia no mundo. E duas coisas se tornarão importantes. Primeiro, espiritualidade. Isso o professor Milton Santos, falando na década de 90. Segundo, história. E é de fato o que está acontecendo. Se você observar hoje a lista dos mais vendidos, está dominada, as 3 listas, ficção, não ficção e autoajuda, estão dominadas por esses 2 temas. Que pode ser tanto Padre Marcelo Rossi com o Ágape, ou uma espiritualidade juvenil, esotérica da série Crepúsculo, Harry Potter, assim. E história. História virou um assunto importantíssimo no mundo inteiro. Os canais segmentados, as bancas de revistas estão saturadas de revistas de história, os livros em linguagem jornalística. Mas acho que no Brasil, em particular, tem uma razão adicional, que são os 26 anos de construção do Brasil pela democracia. Nesse ambiente de construção coletiva, história é uma ferramenta fundamental, porque uma sociedade que não estuda história não consegue entender a si própria, não sabe de onde veio, o que a diferencia no mundo, quais são as suas raízes diferentes dos demais povos. Aliás, eu esqueci de citar aqui o Hélio Gaspari, que fez ali os livros todos sobre a ditadura, e não houve tanto interesse por essa história recente como manifestado pelos seus livros. Mas vendeu bastante. O livro do Hélio Gaspari teve uma repercussão, eu diria que proporcionalmente muito grande. São 4 livros volumosos, livros densos, com uma linguagem muito acessível. Mas eu gostaria de insistir que se tem uma coisa importante hoje para fazer no Brasil é ler história, para construir o futuro. Mais do que estudar matemática, biologia, química, é olhar para o passado para entender quem nós somos. Ou seja, para que a gente estuda história? Tá, Para iluminar o passado, entender o presente. Uma pergunta da futuro, historiadora, né? Maria Aparecida de Aquino, por favor. Quero conversar um pouquinho com você. Em primeiro lugar, a questão da história e desse interesse eu acho muito bom, e acho que no Brasil está acontecendo um pouco mais tarde do que já aconteceu em outros momentos. Você se lembra muito bem que nos anos 70, os historiadores franceses eram verdadeiros popstars. Então, Georges Duby, Jacques Le Goff e assim por diante. E isso está acontecendo agora no Brasil com a questão da história. E vem em bom momento, em boa hora. Mas isso é só uma observação. O que eu quero um pouco discutir com você é a questão do seguinte. Foi afirmado, e de certa forma você confirmou, achou, né, que Dom Pedro aqui no Brasil é um herói. Vou lhe dizer o seguinte, sou professora de história há alguns anos, não vou dizer quanto tempo, fica feio para mim, não vou dizer mesmo, né? De jeito nenhum, não confesso nem frente ao espelho. Mas, da minha experiência enquanto professora de história, Dom Pedro não é visto como um herói. Ele é quase tão caricato como a figura de Dom João VI, o homem dos franguinhos, né, come os franguinhos e assim por diante, porque ele pode ser visto por nós como uma pessoa importante pelo fato de ter vindo para o Brasil, e daí muitas coisas se transformaram, mas ele tem essa figura caricata, o homem dos franguinhos. Assim como o Dom Pedro só é visto como aquele mulherengo, aquele que traiu a mulher, aquele que deu um pontapé na barriga da mulher, e assim por diante, a história da marquesa e por aí vai. Nós o vemos sob essa leitura. Então, eu acho que na realidade ele não é visto como um herói, na minha opinião. Não é essa leitura popular que se tem de Dom Pedro. E, discutindo um pouquinho a questão da sua tese central. Você tem uma tese central no livro que é a ideia de que existe uma certa elite, você vai dividir vários aspectos dessa elite, mas é essa elite que está no entorno de Dom Pedro para chegar ao 1822, para chegar ao, será, independência ou morte, ou não, qualquer frase que tenha sido dita, né? E, de certa forma, eu me ressenti um pouco da falta de ter a presença de outros movimentos. Há um momento no seu livro, mas é um momento fugaz, em que você vai fazer referência à Inconfidência Mineira e à Conjuração Baiana. Mas acho que seria muito importante, e aí é uma crítica que eu faria a você, ter dedicado um pouco mais a esse passado. Porque senão fica mesmo a impressão de que não tem povo. E tem povo no Brasil. Tem povo. Pode não existir povo em alguns momentos na conclusão dos acontecimentos, porque no Brasil tem sempre aquela coisa de você capturar, roubar um momento e dizer, eu sou o autor.
Mas para que ele chegasse lá no Riachinho e dissesse o que ele disse, existia um povo todo que levou a essa questão, né? Então, de certa forma, eu me ressenti um pouco dessa ausência de referências aos movimentos importantes que foram pela independência do Brasil. Desculpa, a senhora tem razão, quer dizer, claro que ocorreram vários movimentos populares no Brasil no século XVIII, no século XIX, especialmente durante o período da regência, em que nós tivemos 29 rebeliões regionais. Mas são movimentos isolados, com precária articulação entre eles, portanto, eles não viabilizam um projeto nacional. O Otávio Tarquínio de Souza, que é o principal biógrafo de Dom Pedro, ele define a independência do Brasil como uma revolução sem povo. Ou seja, é uma elite imperial formada em Coimbra, e aí o José Murilo de Carvalho descreve isso muito bem. O Otávio Tarquínio precisaria explicar para nós como é que ele consegue ver uma revolução sem povo. O José Murilo de Carvalho, ele fala sobre a formação das almas, né? Ou seja, essa elite imperial formada em Coimbra, muito bem preparada, num país de analfabetos, de escravos, de concentração de riqueza, de latifúndio, em que não há uma entidade, um corpo político que participe do processo. Esse povo está muito desagregado, muito isolado. Aliás, o José Bonifácio, em 1812, ele escreve uma carta ao Dom Domingos de Souza Coutinho, embaixador português em Lisboa, em Londres, em que ele faz uma observação muito curiosa. Ele diz assim: a amálgama muito difícil será a soma de material tão heterogêneo num corpo sólido e político. Olha que coisa, ele está falando a respeito do povo, ele está dizendo o seguinte: como é que a gente pega e constrói um Brasil com essa matéria-prima de tantos escravos, analfabetos, com latifúndio, concentração de riqueza, tanta divergência regional, num corpo sólido e político, um povo capaz de participar do processo político? Agora, claro que só achar que o processo de independência se resume a uma articulação da elite imperial, não. É desconhecer, por exemplo, a Revolução Pernambucana de 1817, a Guerra da Independência, a Confederação do Equador. Mas eu diria que esses movimentos carecem de articulação, eles não se viabilizam. Mas então, aí, Laurentino, voltando ao presente, os teus livros com essa, vamos dizer, essa dedicação às figuras, às pessoas, às celebridades, forçando um pouco a barra, não seria também um elemento dos tempos de hoje, em que se tenta ver que as pessoas são mais importantes do que o processo histórico, para usar eu acho assim que a professora fala, o povo. No caso do estudo e do ensino da história, eu vejo dois períodos muito claros. Eu não sei se a professora vai concordar comigo. No Brasil, você tem uma construção épica de heróis nacionais por parte do Instituto Histórico e Geográfico, em meados do século XIX, Visconde de Porto Seguro. Depois, uma desconstrução desses heróis no período republicano. A República precisa construir uma nova mitologia. Isso está na formação das almas, do José Murilo de Carvalho. E aí há uma desconstrução dos heróis monárquicos. Isso afeta profundamente a forma como se vê Dom João VI, Dom Pedro II, Dom Pedro I, Duque de Caxias e assim por diante. Depois vem esse período marxista, em que as pessoas somem da história. A história é produto da superestrutura. E eu acho que agora é o momento de fazer uma síntese, mostrar que sim, tem circunstâncias agindo sobre as pessoas, mas existem agentes em carne e osso da história. E é isso que eu procuro fazer, iluminar essas pessoas. Quem era do José Bonifácio, Leopoldina, Dom Pedro I, o escravo que escreveu uma carta lá em Minas Gerais conclamando os seus vizinhos a pegar em armas para defender a Revolução Liberal do Porto. Até porque quando você joga luz nas pessoas em carne e osso, essa história se torna mais acessível para os leitores de carne e osso também. Mas, por exemplo, eles se identificam mais nessa história. Você cita o Zé Murilo de Carvalho. Ele tem essa visão do passado brasileiro, mas talvez por ele ser um elemento simpático à monarquia hoje, entendeu? Não está isento também. O presente contamina essa visão do passado. Aliás, isso eu até respondendo uma pergunta da primeira parte do programa, da professora, que é a respeito dessa visão que eu tenho do Dom Pedro, do processo de independência. Eu não tenho nenhuma ilusão de ter construído a verdadeira história da independência do Brasil. Às vezes eu vou dar palestra e os leitores mais leigos falam: que bom que você está escrevendo a verdadeira história do Brasil, coisa que eu não estou fazendo. A minha é parte dessa construção mitológica, é uma visão a respeito desse período, a respeito desse personagem.
Tantas é uma possibilidades contribuição. de leituras quantos leitores. São né? leituras diferentes. Então, eu Narrar a acho que história e interpretá-la. o que nos torna imunes a essas manipulações e construções? Muita construção, muita pesquisa, obras com visões diferentes. Quanto mais a gente estudar a história, mais equilibrada vai ser a visão que a gente tem dos personagens e acontecimentos. Era isso que eu ia te perguntar também, esse assunto. Eu acompanhei várias palestras tuas, né, com o povo, com os principalmente estudantes, e muitos falam isso, né? Agora eu estou entendendo o que está acontecendo, o que aconteceu naquele período, né? Você tem um retorno, já passado um tempo do lançamento dos 2 livros, desse efeito educativo, digamos assim, do teu livro? Sim, isso é um aspecto do meu trabalho que me gratifica muito. Acho que vender livro, ganhar prêmio Jabuti, tudo isso é muito gratificante. Mas aí o que sobra? Eu acho que aí vem, sem demagogia, um senso de missão mesmo. É assim, está contribuindo para aumentar o interesse pela história do Brasil por parte de um público mais jovem, mais leigo. Eu tenho ouvido coisas curiosíssimas, dou palestras, aulas para estudantes e adolescentes e aí alguém chega e fala para mim, olha, por sua causa decidi estudar história, por sua causa decidi ser jornalista. Eu não gostava de história, agora passei a gostar. O que é uma mensagem estranha, né? Ou seja, por que as pessoas não gostavam de história? Eu acho que é um problema de linguagem, é de linguagem mesmo, ou seja, a produção historiográfica no Brasil é muito boa, a gente tem boas pesquisas, bons historiadores, visões muito diferentes, mas eu acho que tem uma linguagem excessivamente técnica, acadêmica, que não está indo para a rua. É uma linguagem não acessível ao leitor mais leigo. E eu acho que o meu desafio é como ampliar o interesse das pessoas por esse assunto sem desqualificar o conteúdo, sem banalizar o conteúdo. Porque é muito fácil você fazer um livrinho levinho, com curiosidade sobre a história do Brasil, mas é mero entretenimento, ele não contribui com nada. O que eu procuro fazer é aumentar o público, mas contribuindo também para a educação, para que as pessoas se interessem. Eu gostaria de ser uma porta de entrada. Começa pelo 1808 e depois vai ler Raiz do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Porque se começar com Raízes do Brasil, talvez eu vou afugentar um estudante da história do Brasil em vez de atraí-lo para o assunto, né? Laurentino, eu queria retomar o tema que a professora levantou sobre a participação do povo e levar isso à República, que é o assunto do seu próximo livro. Na República, na proclamação da República, teve povo ou o povo assistiu a tudo bestializado, para usar a expressão daquele jornalista aqui? Do Aristides Lobo. Aristides Lobo. Não, o povo assistiu a tudo bestializado. É muito curioso observar essa construção do Brasil durante o século XIX, porque em 1808, que é o início realmente da construção do Estado brasileiro, é um príncipe regente que chega de fora, fugindo de Napoleão Bonaparte, e ele começa a construir toda a estrutura, todo o arcabouço do Estado brasileiro de cima para baixo. Ele constrói as instituições de justiça, as instituições, importa a classe dirigente, constrói essa classe dirigente no Brasil. Não tem povo participando da Revolução de 1808, não tem. É uma revolução de cima para baixo. Na independência, novamente, é uma construção de cima para baixo, até porque quem está embaixo é analfabeto, é pobre, é escravo. Na República também não tem povo. Claro que tem uma propaganda republicana, tem uma imprensa republicana, mas o que você tem em 1889, basicamente é um golpe militar. O movimento republicano era muito incipiente. Na eleição de maio de 1889, o Partido Republicano conseguiu apenas 14% dos votos no Brasil inteiro, não elegeu nenhum deputado federal, sequer elegeu o Prudente de Moraes e o Campos Salles, que tinham sido eleitos na legislatura anterior, e há um grande descontentamento nos quartéis. Então o que acontece? Uma sedução dos civis, do Rui Barbosa, do Quintino Bocaiúva, do Júlio de Castilhos, aos quartéis, tentando capitalizar a insatisfação dos quartéis em favor do movimento republicano. E é isso que acontece. Há um golpe militar no dia 15 de novembro, a destituição do gabinete do Visconde de Ouro Preto, e os civis embarcam nessa canoa. Mas só que essa república logo se vira uma ditadura, com Floriano Peixoto. E aí é uma república realmente que não tem povo. Aliás, o José Murilo Carvalho mostra isso, né? Os bestializados. Eu gosto muito de citar o José Murilo, porque eu acho o trabalho dele impressionante. Agora, que essa república que exclui o povo o tempo todo, não deixa eleger o prefeito do Rio de Janeiro para não ter campanha eleitoral, movimento eleitoral, coisa que o regime militar faria mais tarde ao nomear os prefeitos. Falta Só de queria completar politização. só para completar, você faz uma avaliação do século XIX, né, como assim, o período de construção da brasilidade e tal, que, enfim, eu acho que realmente é
é correta. Agora, de certa maneira, se a gente comparar com os Estados Unidos, é um momento em que também há um descolamento, assim, quer dizer, em algum momento da história, porque Brasil e Estados Unidos, até certa altura, enfim, estavam lá, meio que pau a pau. De repente, os Estados Unidos deram um salto muito grande e o Brasil ficou para trás. Há um debate. Por que aconteceu isso? Em que momento aconteceu isso? Quer dizer, tem gente que acha que isso aí é uma coisa que vem da colônia. Enfim, aquela coisa do Brasil ser apenas um fornecedor de matéria-prima, tal, não vai muito além disso, tal. Estaria aí a origem do atraso. Mas tem gente também que fala assim, não, isso aí é coisa do século XIX, quer dizer, o modelo que se armou no Brasil não permitiu que o capitalismo se instalasse, como nos Estados Unidos. A sua avaliação do século XIX é positiva. Eu queria ver como é que você encaixa essa comparação com os Estados Unidos nessa sua análise. Eu acho que esse descolamento não é tão abrupto assim como parece. Ele vem desde o começo. Tem um livro importante para entender esse fenômeno, que é de Max Weber, O Protestantismo e o Espírito do Capitalismo, que ele mostra como os países do norte da Europa, afetados pela Revolução, pela Reforma Protestante, seguem um rumo político, econômico, filosófico, institucional, diferente dos países ibéricos de raiz católica romana. Então, o que você tem nos Estados Unidos, primeiro, uma sociedade protestante, em que era preciso alfabetizar até o escravo para ele ler a Bíblia e participar dos cultos dominicais. Portanto, uma sociedade que o acesso à divindade não é intermediada pela hierarquia da igreja, é o acesso direto. Você tem uma sociedade de raiz anglo-saxônica que estava acostumada a confrontar um rei na Inglaterra, com a Revolução do João Sem Terra, com a Guerra Civil da Inglaterra. Uma sociedade com alto senso de participação comunitária. Então, em 1776, no ano da independência, mais de 90% dos americanos eram alfabetizados. A circulação de jornais já era de 3 milhões de exemplares, coisa que o Brasil só atingiu no século XX. O nível de padrão de vida, o que a gente chamaria de hoje do IDH, já era superior ao da própria metrópole. Então, é uma sociedade organizada, alfabetizada, com senso de participação comunitária, que rompe com a metrópole, rompe com as instituições políticas e cria uma coisa inteiramente nova, que é a república, é uma democracia republicana. No Brasil, ao contrário. No Brasil, é sempre a coroa portuguesa que organiza tudo. O Brasil não tinha universidades, a maioria das pessoas eram analfabetas, dominado pelo latifúndio. Então, é esse Estado que se transfere para o Brasil e organiza o Estado de cima para baixo. Então, são processos invertidos. Na Revolução Americana, a sociedade constrói o Estado de baixo para cima. Aqui, o Estado é de cima para baixo. E comparando com a América Hispânica... Professora Maria Aparecida está me pedindo aqui a porra tempo. Então, queria reunir um pouco a questão da ausência de povo com uma coisa que você já tocou e também já foi tocado aqui nas questões, que é a questão do ensino, né? Não tem muito a ver com a história que é contada. Porque aí você falou, as pessoas te procuram, eu não gostava de história, agora passei de gostar. E você mesmo fez a pergunta, por que as pessoas não gostam de história? Que é uma coisa tão interessante, tão magnífica, e por aí vai, né? Tudo bem. Então, eu acho que tem muito a ver com a história que é contada. E eu fico lembrando com a história que me foi contada enquanto aluna, enquanto criança, e com a história que eu vejo continuar sendo contada nas escolas, né? E que é uma história chatérrima. E absolutamente não crível, risível até, né? Quem iria acreditar em determinadas coisas, como, por exemplo, quem iria acreditar, usando o português bem claro, chegando ao nosso tema, que foi simplesmente o príncipezinho, que absolutamente não é a criatura mais bondosa e mais generosa que já se viu, e que em nome de tudo, em nome do povo brasileiro, levanta a espada e grita independência ou morte. No entanto, esta é a história que é contada. E é uma história que é contada passando por cima, como um trator, de toda a presença popular. Então, o que eu estou querendo dizer todo o tempo é que, na realidade, existe povo. Sempre existe povo, mas existe uma perversidade na história que é contada, a chamada história oficial, que é de mostrar a ausência de povo. Eu vou dar um exemplo muito próximo de nós, aí fica mais claro. Nós tivemos toda uma participação popular, muitos de nós aqui estiveram na rua nos anos 70 e nos anos 80 para derrubar o regime militar. E aí, de repente, vem uma alma bondosa, Ernesto Geisel, junto com uma outra alma bondosa, João Figueiredo, e os dois são os autores do processo de transição, abertura. Então, de repente, eles capturaram o desejo da população, tomam nas suas mãos e fazem a seu bel prazer, quer dizer, fazem mal, vamos dizer assim. Então, existe uma tradição perversa no Brasil
que é a tradição de contar e, de certa forma, das elites conseguirem capturar essa vontade que é popular. E que existe de fato. O que eu estou dizendo, existe um povo sim, mas na realidade esse povo não é pensado, não é mostrado e perversamente ele fica obscuro. O que você pensa a respeito? Sim, eu acho assim, eu acho que é importante a gente ajustar esse tema, né? Não é que não exista povo na história do Brasil. O povo está aí presente o tempo todo, mas ele não é autorizado a participar do processo político e principalmente ele não consegue se articular para viabilizar uma alternativa de poder. Quem articula, quem viabiliza os projetos é uma elite imperial, foi representada por José Bonifácio, pelo Diogo Regente, pelo Feijó, pelos presidentes do Conselho durante o Segundo Reinado e assim por diante. É essa elite que tem interesses muito claros a defender, uma elite agrária, escravocrata, que consegue ocupar os espaços e controlar o Estado brasileiro. Agora, tem movimento popular? Tem. Tem os 29 conflitos da regência, tem a cabanagem. Eu cito, por exemplo, no livro 1822, uma tese do Sérgio Buarque de Holanda, que é o grande sentimento de medo que havia no Brasil durante a época da independência, porque o Brasil, a grande maioria da população era composta por escravos, analfabetos, pobres, e havia um medo por parte da elite branca que esses pobres analfabetos, contaminados pelas ideias o que é que eles vão fazer? Libertárias que chegavam da Europa e dos Estados Unidos, pudessem pegar em armas e reivindicar os seus direitos. Eu cito o escravo em Minas Gerais, né, que ele escreve uma carta aos seus vizinhos dizendo o seguinte: vejam a revolução que fizeram os nossos irmãos em Portugal, se referindo à Revolução Constitucional do Porto, Revolução Liberal do Porto. No campo da honra, defendamos os nossos direitos até a última gota de sangue. Ou seja, os escravos brasileiros achavam que as revoluções libertárias da Europa valiam para eles também, e não valiam. Era só para a elite branca e metropolitana. Então, que é o povo que conduz realmente o processo político na independência. Essa falta de politização, retomando um pouco a conversa aqui em relação aos Estados Unidos e emendando aqui na sequência, assim, por que a América Hispânica se fragmentou em N países? E por que o Brasil se manteve coeso, apesar das diferenças, regiões díspares e tudo mais? Porque essas elites estavam concentradas aqui na região sudeste? A explicação é a presença da corte de Dom João no Rio de Janeiro em 1808. Isso é Oliveira Lima, Dom João VI no Brasil, né? Ou seja, o que acontece na Espanha, no Império Colonial Espanhol? Um vácuo de poder. O Napoleão invadiu a Espanha e prendeu o rei Carlos e o seu príncipe herdeiro. Eles foram presos para Baione. Então, há um vácuo de poder no Império Colonial Espanhol. Os caciques regionais, Simão Bolívar, Bernardo O'Higgins, José de San Martín, entram numa guerra civil e a América Espanhola se fragmenta. No Brasil, isso não acontece pela presença da corte, ou seja, é a corte portuguesa no Rio de Janeiro que age de duas formas. Primeiro, ela age como elemento agregador do interesse daquelas elites que até então eram distantes, rivais, isoladas nas suas respectivas regiões, distribuindo títulos de nobreza, criando uma corte no Rio de Janeiro, mas também agindo como elemento de força, intervindo nas regiões toda vez que alguém tentou se separar, como por exemplo Pernambuco em 1817, em 1824, na Revolução Farroupilha de 1835, aí já é a monarquia portuguesa continuada na América. Ou seja, é essa corte que agrega e age como elemento de força, que impede a fragmentação territorial. Basicamente é isso. Tá certo, vamos agora a mais um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco com Laurentino Gomes. Laurentino, hoje no centro do Roda Viva, escritor, autor de 1808 e 1822. Laurentino, nos anos 30, 40 no Brasil, nós tivemos uma série de livros de explicadores do Brasil. O Caio Prado, o Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, que botaram lá as raízes do Brasil em discussão. Hoje, quem está em evidência são pessoas como você, jornalistas populares, que estão com livros mais vendidos. O que aconteceu?
O Brasil não precisa ser mais explicado? Aqueles modelos falharam? Eu acho que continua. Tem gente fazendo trabalhos mas não com muito relevantes, quem... mas não, talvez não com tão grande repercussão. Quer dizer, você tem o Evaldo Cabral de Mello estudando o período colonial em Pernambuco, José Maria de Carvalho. Tem vários historiadores importantes no Rio de Janeiro, em São Paulo, produzindo... Mas as obras que têm tido mais repercussão são essas, que têm um apelo nas listas dos livros mais vendidos. Eu acho que isso é parte do fenômeno que nós vivemos de aumento do mercado de consumo e de entrada de novos agentes na sociedade brasileira. Ou seja, da mesma forma como depois do Plano Real, da redemocratização, nós tivemos mais venda de geladeira, de iogurte, de televisão, de bicicleta, existem novos leitores do mercado editorial. O mercado editorial brasileiro está crescendo. Gente que nunca tinha lido revista, jornal e livros, está lendo agora. Para chamar a atenção desse leitor novo, nós precisamos usar uma linguagem muito simples, uma linguagem, temos que ser muito generosos, muito didáticos. E eu acho que isso explica. Agora, são livros que procuram fazer uma compilação da história do Brasil, não é pesquisa primária, é narrativa secundária, é compilação, ou seja, eu não vou ao Arquivo Nacional, à Torre do Tombo, embora tenha ido à Biblioteca Nacional, mas eu faço pouca pesquisa primária, o que eu faço é uma compilação da bibliografia já construída. Então, a minha contribuição para a história do Brasil não é de construir uma visão nova sobre um determinado fenômeno, mas de explicar o que já foi estudado. Você seria um divulgador? Um divulgador, exatamente, O Brasil faz pouca divulgação científica em todas as áreas. Aliás, às vezes eu sinto que a academia tem um certo preconceito contra a divulgação científica, que geralmente é trabalho de jornalista. Por exemplo, é o que o Marcelo Gleiser faz na área de astrofísica, de astronomia, o Dr. Drauzio Varela faz em medicina, a Ana Beatriz Barbosa faz em psicologia, psiquiatria, e eu estou fazendo na área de história. Mas eu acho que esse é um trabalho importantíssimo. Outro dia eu vi uma palestra da Mary Del Priore, no Instituto Histórico e Geográfico, e perguntaram isso para ela, se jornalista poderia escrever sobre a história do Brasil. Ela falou, tem história para todos. Tem história para aquele pesquisador que vai passar a vida no Arquivo Nacional, realmente lendo um documento com paleografia, e blá, 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 e nunca vai vender um livro best-seller. Ele não precisa escrever como jornalista. Tem história para o professor que está em sala de aula, e esse precisa ser mais acessível, mais didático na linguagem. E tem história para um jornalista que queira trabalhar sério com o assunto, sem desqualificar, sem banalizar, e atingir um público mais amplo. É o que eu estou fazendo. O Biraté, por favor. Florentino, os dois livros, os personagens principais, obviamente, são masculinos, mas você dedica um espaço até que bom, né, nos dois, para as mulheres, né? Então, a Marquesa de Santos, a Leopoldina mesmo, a Carlota Joaquina. Queria que você falasse um pouco dessa importância, quer dizer, esses bastidores em que eles atuavam, e já adiantasse quem será ou quais serão as figuras femininas de 1889. É claro que por essa visão oficial da história, né, essa história que é épica dos heróis nacionais, geralmente eles são masculinos. É o Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II, Duque de Caxias. Mas as mulheres têm uma participação fundamental. Você não consegue entender a equação psicológica, os movimentos políticos, as decisões do Dom João, sem levar em conta a Carlota Joaquina, que é uma mulher muito forte, uma mulher, aliás, muito avançada para a época, nas ideias, tinha interesses a defender da coroa espanhola, queria ser rainha do Império Colonial Espanhol em Buenos Aires, Dom João não deixou. Então, ela é uma espécie de contraponto das decisões que a corte portuguesa vai tomando no Rio de Janeiro. Na independência, você tem a presença importantíssima da Leopoldina, que junto com José Bonifácio é uma mentora intelectual do Dom Pedro, desse jovem príncipe regente de 22 anos que o Dom João deixa no Rio de Janeiro sem experiência política. Depois tem a Marquesa de Santos. É quase impossível você entender os rumos do primeiro reinado sem observar a presença da Marquesa de Santos. Ela realmente define toda digamos assim, a corrosão, a erosão de autoridade, de legitimidade do Dom Pedro em função dos escândalos. Era uma mulher muito forte, uma mulher que interfere nas decisões de Estado. No segundo reinado, eu diria que não tem uma figura tão importante quanto essa, embora teria uma candidata que é a Princesa Isabel. Mas a Princesa Isabel é mais uma hipótese do que realmente um personagem real. O Dom Pedro ele viaja muito ao exterior
toda vez que o Brasil precisava tomar uma medida de interesse do movimento abolicionista. E quem assinava era a princesa Isabel. Ou seja, ele está tentando legitimar a sua sucessora. Portanto, é um terceiro reinado, que é muito questionado, contestado. Então ele vai criando. Mas a princesa Isabel ela tem um papel mais figurativo do que real na história. Agora, tem outros personagens interessantes, como por exemplo a Condessa de Barral, que é a grande paixão do Dom Pedro II. E essa troca de correspondências entre o Dom Pedro II e a Condessa de Barral é importante para entender esse personagem, né? Vamos ouvir agora uma pergunta de um historiador, o Marco Antônio Villa, por favor. Eu gostaria de perguntar ao Laurentino como é que foi a passagem dele de jornalista para historiador, especialmente na questão do trabalho com as fontes, já que o jornalista trabalha de uma forma e o historiador, com as chamadas fontes primárias e secundárias, trabalha de forma muito específica dentro do seu ofício. Então eu queria saber como é que ele fez essa passagem. Eu acho que história e jornalismo não são tão diferentes quanto parece. O jornalista é o historiador do dia a dia, né? Você fica narrando os acontecimentos enquanto eles estão acontecendo. Portanto, é uma história mais superficial, mais sujeita a erros de avaliação, erros de informação. É uma história mais a sangue quente. O historiador é o repórter do passado. Ele olha os acontecimentos com mais distanciamento, com mais metodologia, com um processo de validação das suas conclusões dentro da academia, em em dissertações de mestrado, tese de doutorado e assim por diante. Mas eu diria que o olhar é muito semelhante. Agora, quando eu fui para a história do Brasil, o que mudou é que eu não posso mais entrevistar nenhum personagem, estão todos mortos. Então, como é que eu entrevisto os meus personagens? Pelo que os historiadores fizeram até agora, ou seja, com a narrativa que já foi construída, a interpretação, os diários de viagem, os documentos oficiais, os memorandos, são registros do que essas pessoas fizeram, do que foram esses acontecimentos. Então, eu ouço os mortos o tempo todo, para usar uma frase da Nélia Del Priore. É isso. Eu queria falar uma coisa para você que até me espantou. Talvez você não leve em consideração, ou talvez não tenha essa dimensão. Você diz assim, eu não trabalho como historiador. Devo dizer para você o seguinte, um dos livros com quem eu sempre trabalhei muito é o livro do Caco Barcelos, que você conhece com certeza, que é o Rota 66. Né? E para mim é extremamente importante, porque ele trata o dilema da violência, a questão da polícia, uma série de questões, então sempre foi um inspirador. É um jornalista investigativo que fez um trabalho que eu uso como exemplo de pesquisa histórica. Então, se alguém quiser saber como um historiador trabalha, eu estou dando um exemplo através de um jornalista. Tá? Então, você diz assim, eu não faço aquilo que os historiadores fazem. Faz, lógico, e faz. Né? Você vai às fontes, você pode trabalhar, se você quiser, somente com fontes secundárias. Tá? Então, por exemplo, nós historiadores gostamos de trabalhar muito com as tais das fontes primárias. Né? Você pode, por exemplo, escolher trabalhar com as fontes secundárias. Mas você faz, sim, o trabalho do historiador, não há dúvida nenhuma. Então, um pouco me assustei com essa questão de você ter colocado uma coisa que eu vejo de forma diferente. E não faço parte daquele grupo de historiadores que se arrepia, cria brotoeja, quando fala que que um jornalista entrou no nosso pedaço. Nenhum problema. Eu acho que nós precisamos achar a justa medida. Quando você diz assim, de certa forma, não há muitos leitores para os trabalhos acadêmicos, é porque talvez eles sejam excessivamente acadêmicos. Há um brilhante historiador que foi jornalista do New York Times, que é o Robert Darnton, uma criatura fantástica, que diz o seguinte, que uma vez foi encomendado a ele um artigo em que ele não poderia colocar notas de rodapé. Então, de certa forma, ele estava me encomendando um artigo que não fosse acadêmico, né? Sobre a Revolução Francesa, sobre o bicentenário da Revolução Francesa. Então, eu acho que, na realidade, como o Caco, você também faz um trabalho que é muito parecido com o do historiador. E que nós precisamos, na realidade, encontrar a justa medida. Não haver banalização no trabalho do jornalista e, de certa forma, não haver excesso, muitas vezes nós cometemos o excesso de academicismo no nosso trabalho, que, de certa forma, afasta o leitor. Não sei o que você tem a respeito. Primeiro, eu me sinto muito honrado de ser chamado por isso, de historiador, como eu acho que realmente um elogio para mim, né? Mas eu diria assim que o desafio é esse, como você ampliar essa audiência sem banalizar o conteúdo. Exatamente. O que eu procuro fazer? Eu procuro a orientação adequada. Por exemplo, no 1822 eu tive a orientação do embaixador Alberto da Costa Silva. Eu submeti a bibliografia para ele, depois ele criticou cada capítulo que eu escrevia, eu mandava, ele canetava, devolvia.
Então é quase como se fosse uma orientação de uma tese de doutorado, mas informal, não tem o processo de validação que tem dentro da universidade. Agora, essa minha migração incluiu alguns sustos. Por exemplo, um jornalista não está habituado a fazer referência bibliográfica no pé das reportagens. E eu li toda a bibliografia do 1808 sem ter a preocupação de fazer referência bibliográfica. Aí eu percebi que precisava fazer. Então, o que aconteceu? Li tudo de novo. Eu trabalhei 2 vezes. No 1822 eu já aprendi. Então, agora, quando eu estou pesquisando, eu já ponho no pé. Oliveira Lima, Dona José do Brasil, retirado. Página Tal, A internet, o Google te atrapalhou ou te ajudou? Porque eu Ajudou. Eu acho que imagino hoje- que o primeiro não foi via internet para pesquisa. Primeiro, né? assim, as pessoas às vezes se assustaram quando eu disse que eu usei a internet como ferramenta de pesquisa. Mas eu também faço a ressalva, né? Olha, a Wikipedia, num momento de emergência, quando você precisa saber, está escrevendo o livro, precisa saber qual era o nome do Conde de Linhares, vai no Wikipedia e está lá, Dom Rodrigo de Souza Coutinho. Agora, é uma mera referência, essa fonte ainda não é confiável. Você precisa checar com as fontes referendadas. Mas o fato Até de porque você o que poder é entrar em internet? bibliotecas, Isso, por exemplo, o que é a digitalizadas. internet? No livro, na primeira pesquisa do primeiro livro, eu frequentei a biblioteca Mindlin, lá no Brooklyn. Era, portanto, um ambiente convencional de pesquisa. Agora a biblioteca Mindlin está indo para a USP toda digitalizada, portanto está na internet. Isso é internet ou não é? Ou é só a Wikipedia que é internet? Não, claro. A biblioteca Mindlin também é internet, né? Tá certo, vamos dar mais um pequeno intervalo, depois a gente volta com o Marcos Augusto Gonçalves, que quer fazer uma pergunta, tá? Estamos no último bloco do Roda Viva e na nossa arena o jornalista e escritor Laurentino Gomes. Uma pergunta agora do Marcos Augusto Gonçalves. Bom, trazer a conversa para hoje. Enfim, com o traquejo que você já tinha como jornalista e que adquiriu como jornalista e historiador, quer dizer, hoje em dia já está em curso a formação de uma historiografia sobre esse período pós-ditadura. O próprio Mário, enfim, participou disso, mas enfim, e especificamente o período Fernando Henrique Lula. Obviamente a quente, contaminada pelos antagonismos que a gente conhece, enfim. Como é que você observa o nascimento dessa historiografia? O que o Laurentino Gomes do futuro vai falar desses dois? Vai vê-los como antagonistas ou como um período de continuidade? Eu diria que o grande justiceiro da história é o tempo. Assim, quanto mais distanciado um acontecimento e um personagem no tempo, mais equilibrado tende a ser a visão que se tem sobre ele. Por quê? Primeiro que ele não está mais contaminado pela disputa política do presente. E também porque a produção historiográfica é mais volumosa, é mais diversificada. Portanto, você tem múltiplas visões sobre esses acontecimentos e você pode ter... Eu diria que daqui a 200 anos, quando o historiador, um jornalista, se debruçar sobre o presente, primeiro, ele vai chegar à conclusão de que esse momento talvez seja tão importante quanto foi a vinda da corte para o Brasil. É a primeira vez que nós temos 26 anos de democracia no Brasil sem ruptura. Da história da República. Sem É a dúvida primeira nenhuma. vez, é a primeira experiência republicana realmente para valer. Consolidação da democracia. Isso, e é uma sociedade mais qualificada, com menos analfabetos, com mais empregos, com mais oportunidades. O Brasil está tentando zerar alguns passivos do passado, com Bolsa Família, com cotas para estudantes nas universidades, vindo de história pública e negros e tal. Ou seja, existem políticas públicas importantíssimas que foram empurradas com a barriga no passado e finalmente estão sendo implementadas. Mas eu diria que também, quando um historiador observar esse período, vai chegar à conclusão que personagens como Fernando Henrique e Lula são muito mais complementares do que parecem hoje. São muito mais semelhantes do que parecem. Então, fazer hoje uma história objetiva, isenta sobre o Fernando Henrique e o Lula é muito difícil, porque eles estão na arena política. Tanto que eu estou aqui nessa arena, submetido à pressão dos entrevistadores. Então, é muito difícil você ter uma visão isenta sobre os personagens. Mas daqui a 200 anos, eu acho que essa vai ser a conclusão, de que eles têm um papel importantíssimo. A Dilma, por exemplo, primeira presidente mulher da história do Brasil, eleita por um líder sindical, um retirante nordestino. Isso é importantíssimo.
Mas hoje é difícil de avaliar, porque as pessoas estão divididas a respeito dos personagens e suas políticas públicas. Vamos ouvir uma pergunta de um historiador, o Carlos Guilherme Mota, por favor. Laurentino, é um prazer estar conversando com você. A questão que eu quero te fazer é o seguinte, em primeiro lugar, eu prefiro 1808 a 1822, porque em 1822 não fica bem definida, embora você toque no tema, a contra-revolução. Há todo um patronato que se forma aí, uma elite, inclusive violenta em certos sentidos, a morte de João Soares de Lisboa, do Frei Caneca depois. Essa sugere que essa história não é uma história, é uma história incruenta, como diria o Zé Honório Rodrigues. O que é que você acha? Eu acho que à medida que eu vou avançando no tempo, no século XIX, eu fico mais vulnerável a esse tipo de crítica, porque o Brasil vai ficando mais complexo e mais controvertido. 1808, todo mundo concorda que foi bom para o Brasil a vinda da corte. Não há discussão a respeito disso. Realmente ali o Brasil pavimentou o seu caminho para a independência. Em 1822 já há muita divergência, porque vários projetos de Brasil estavam na mesa. Tem o projeto do Joaquim Gonçalves Ledo, do Cipriano Barata, do Frei Caneca, do José Bonifácio, do próprio Dom Pedro I, que dá um golpe autoritário na Constituinte, outorga ele sozinho uma Constituição em 1824. Então, são visões diferentes. E eu não tenho a menor ilusão de que no próximo livro eu vou estar mais ainda sujeito a esse tipo claro que é uma observação altamente válida do professor Carlos Guilherme Mota. Porque na República, o Brasil aí sim, ele se torna definitivamente mais controverso e mais complexo. São visões muito diferentes. E eu acho que você, hoje, narrando essa história, tantos anos depois, não fica imune a essa controvérsia. Não fica imune. É quase impossível você fazer uma coisa perfeitamente equilibrada que todo mundo concorde com a sua análise ou a sua narrativa. Laurentino, queria aproveitar que você tem, enfim, o lado historiador, o lado jornalista. Nessas datas que você elegeu, como é que você avalia o papel da imprensa? 1808 até fica de fora porque, enfim, não tinha mesmo imprensa, mas em 22 já tinha um embrião aí de imprensa meio barulhento, pequena para uma elite, mas meio barulhento. 89, aí o Estado, por exemplo, o Estado de São Paulo, o jornal, já existia há 15 anos, tal. Foi uma participação que não foi determinante, evidentemente, mas algum papel deve ter tido. Como é que você avalia o papel da imprensa nessas datas? Tem um livro muito interessante da Isabel Lustosa, né, sobre esse assunto, que ela fez uma pesquisa sobre a imprensa na época da independência. A imprensa surge no Brasil tardiamente, era proibido por uma lei da coroa portuguesa, manufaturas no Brasil. O regime de monopólio português impedia manufaturas, o que também proibia a indústria gráfica. Então não tinha impressão de livros e nem imprensa até a chegada da corte. O Dom João cria a imprensa régia, logo em seguida surge o Correio Brasiliense em Londres, do Hipólito José da Costa, mas a imprensa rapidamente assume o seu papel de quarto poder no Brasil. Em 1822 ela é um agente importantíssimo, porque ela canaliza o debate da independência e primeiro reinado, ao ponto do imperador Pedro I usar a imprensa para escrever artigos anônimos, com pseudônimos, para defender os seus pontos de vista ou atacar os seus adversários. Então é interessante porque o Dom Pedro legitima a imprensa como quarto poder ao participar do processo político como jornalista, com pseudônimo. Uhum. Agora uma pergunta uma pergunta da professora que ela me pediu. Queria duas coisinhas. Já que você falou da imprensa, mexeu comigo, você trabalha com imprensa o tempo inteiro, eu estudo... Tem um pouco tempo, rapidamente. Por favor. A imprensa, eu quero dizer para você que eu acho que no segundo reinado, eu acho que você vai se defrontar com isso agora, há uma imprensa muito forte. Sim. Né? O que me fez pensar, né, trabalhar com a imprensa durante o regime militar foi exatamente essa força. Tá? E a segunda questão, né, quer dizer, a necessidade de distanciamento. Eu queria discutir um pouco com você. Sempre me incomodou muito os historiadores dizerem, e agora você como jornalista está dizendo também, dessa necessidade de distanciamento. Eu ouso dizer como historiadora que essa necessidade não há. Tanto que eu estudo a história mais contemporânea, hoje o meu próximo trabalho vai chegar até 1999, está bem próximo de nós de certa forma. Eu não acredito na necessidade de distanciamento, porque eu acho que a contaminação sempre vai existir e a interpretação faz parte do nosso métier. O que você pensa a respeito? Eu não acredito em jornalismo imparcial, independente, isento. Independente, sim, em relação à pressão dos anunciantes, do governo e tal. Mas um jornalismo totalmente
isento e imparcial, eu não acredito. E também história. Porque nós somos seres humanos, contaminados pelos valores, pelo ambiente político do presente. Então, toda vez que você participa numa reunião de pauta, numa redação, escolhe um assunto e não outro, você está tomando um partido. Quando você olha um período da história, escolhe um período e não o seguinte, esse personagem e não aquele, essa bibliografia e não aquela, você está tomando um partido. Então, assim, eu acho que nós não somos pontos neutros no universo. Não existe isso. E nós não temos que ter medo, desde que nós sejamos transparentes no método de apuração. Essa foi a bibliografia que eu usei, foi assim que eu apurei. Aí você tem condição, você oferece ao leitor a condição de julgar o seu trabalho. Uma última pergunta da Mona Dorff, rapidamente. Laurentino, falando agora de outra história, essa que nós estamos vivendo, nunca se publicou tanto e nunca se publicou tanta bobagem também. Acho que Gutenberg deve estar se remoendo aí na tumba. Como é que você vê o futuro do livro, com o livro digital? O que vai ser impresso e como fica o mercado editorial nas próximas décadas? Eu acho que nós estamos vivendo uma explosão pré-cambriana na cultura, na informação. Nunca se publicou tanto. Hoje são bilhões de páginas na internet acessíveis a um clique de mouse. Eu acho que o futuro do livro, ele é diferente do futuro do papel. São coisas diferentes. O papel, no meu ponto de vista, no longo prazo, está condenado a realmente ter um papel menos, ter uma função menos relevante do que ele tem hoje. Até por uma questão de sustentabilidade. Não faz sentido você cultivar, derrubar, processar em celulose milhões de árvores, transportar isso com navios, caminhões consumindo óleo diesel, quando você pode distribuir o conteúdo por formato digital. É só uma questão de tornar esses formatos mais amigáveis. Mas assim, o conteúdo continua tão relevante quanto sempre foi. Assim como os livros já foram relevantes no pergaminho, na época do Platão, do Sócrates, e depois, na época do Gutenberg, o conteúdo se tornou relevante no papel, no futuro também vai ser no iPad, no Kindle, nas redes sociais. O importante é que o conteúdo seja relevante. O formato muda. Tá certo. Bem, o programa Roda Viva fica por aqui. Eu agradeço a presença do Laurentino Gomes, da Mona Dorff, da Maria Aparecida de Aquino, do Biratã Brasil, do Oscar Pilagalo e do Marcos Augusto Gonçalves. Agradeço também ao nosso cartunista, o Paulo Caruso, e até a próxima semana.